Boa noite a todos. Jesus, o amigo de todas as horas, esteja conosco nesse instante, como tem estado em todos os momentos da nossa existência. O tema já anunciado pelo nosso irmão: Senhor, fazer que eu procure mais compreender que ser compreendido. Uma obra do Raul, né? Mensagem de Paz, em que 2 capítulos que o Espírito Camilo trabalha essa questão da compreensão. Porque às vezes nós entendemos compreensão apenas como percepção, né? Ou apreensão de um conteúdo, seja ele didático, pedagógico, um conteúdo intelectual. Mas compreensão vai muito mais além disso, né? São camadas do aspecto da compreensão que nós estudamos, e quando Francisco de Assis pede essa questão, já um espírito burilado, o espírito com uma trajetória muito bonita, pede que ele procure compreender mais do que ser compreendido, porque há uma necessidade de se compreender a dor humana, há uma necessidade de se compreender o outro, há uma necessidade de se compreender a humanidade. E essas camadas da compreensão, naturalmente o espírito vai trilhando, fazendo essas trajetórias, e a compreensão ela se torna um fenômeno complexo, que envolve diversos aspectos do conhecimento humano. Múltiplas dimensões: a dimensão cognitiva, a dimensão afetiva, a dimensão social, a dimensão psicológica, a espiritual. E vai dependendo do contexto onde a gente vai precisando encaixar essa necessidade de compreender. Então, o ato de compreender pode pressupor aí a capacidade, né, de que tem as pessoas de compreender comportamentos, de fazer leituras de atitudes, de entender situações que muitas vezes nós, às vezes, não compreendemos muito bem, né? E essas dificuldades Jesus sabia que a gente tinha, tanto que ele fala que na promessa do Consolador acerca da compreensão: vos enviarei outro Consolador, e ele vos fará relembrar todas as coisas que eu tenho dito, no momento que vocês não podem compreender. Ali, tanto uma compreensão do ponto de vista espiritual, né, emocional, como também acerca do conhecimento espiritual, que não havia ainda uma maturidade espiritual, um desenvolvimento espiritual, uma musculatura moral e espiritual para compreender o ensinamento de Jesus na sua multiplicidade. Jesus tinha conhecimento absolutamente de tudo, né? Se ele fosse falar aquela época de física quântica, as pessoas não iam entender nada, ou ainda que ele fosse falar de fundamentos da ciência, dificilmente alguém compreenderia. Então, há uma necessidade, e ele sabia disso, de que essa maturidade espiritual, essa maturidade intelectual, ela fosse desenvolvida para que os espíritos que estavam ali preparados para vir à Terra, ou aqueles que estavam naquele momento ali, tanto a programação, porque essa é uma visão de Jesus, que ele não está enxergando apenas um contexto físico, mas ele enxerga sobre todos os aspectos, o aspecto espiritual também. E ele sabia desse projeto, porque sim, é dele, no desenvolvimento do planeta, nas suas múltiplas dimensões, especialmente dos espíritos que já estavam ali encarnando, como também daqueles que estavam prestes e que tinham um planejamento para reencarnar. E ele sabia ali do processo de desenvolvimento que aqueles apóstolos teriam, com o objetivo de imprimir às consciências o ensinamento superior. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Está dizendo o quê? O que é o caminho? O ensinamento moral. O que é a verdade? O ensinamento espiritual. E vida não é simplesmente um acontecimento biológico que se manifesta no nascimento, ou sobre alguns aspectos, enfim, da vida humana, mas em suas múltiplas dimensões, vida na sua plenitude, sobre todos os aspectos, de vivenciar o aspecto espiritual, de vivenciar o caminho moral e aplicar essas virtudes, esse conhecimento no desenvolvimento próprio e no auxílio das pessoas. E aí eu fiz aqui até algumas questões, né? Você já viveu um episódio que só fez sentido depois de compreendê-lo espiritualmente? Muitos de nós já vivemos episódios, acontecimentos que só fez sentido para a gente depois de compreender esse acontecimento espiritualmente.
ou com uma leitura, uma mensagem, ou no grupo mediúnico, ou no centro espírita, ou numa análise daquele processo, daquele acontecimento, nós vamos entendendo então, na medida em que nós vamos compreendendo a doutrina espírita, montar esse quebra-cabeça e entender do ponto de vista espiritual o que aquele acontecimento representa, por que ele manifestou-se daquela forma e por que eu fiz parte daquele processo com as situações, sofrimentos, decepções que eu passei. Então, quantas vezes a gente passou por situações, a gente muitas vezes se sentiu injustiçado, ou, vamos dizer assim, deserdado da bondade divina, e com o tempo a gente vai entendendo, nossa, hoje eu entendo o porquê daquilo, hoje eu entendo aquela situação na sua plenitude, como a compreensão mudou sua forma de ver alguém que antes você julgava. Nós estamos falando de compreender, e essa é a proposta de Francisco de Assis. Né? Então, muitas vezes nós julgamos alguém num primeiro contato, numa primeira relação. Nossa, não gostei muito da cara do Henrique. Né? Sujeito muito sisudo, muito sério. Não, o nosso santo não bateu. E depois nós nos tornamos grandes amigos. E aí nós vamos compreendendo o processo reencarnatório, a questão da identidade fluídica que se manifesta, né, de espírito para espírito, nessa leitura, né, psicométrica, vamos dizer assim. Todos nós temos um pouco de psicometria. Todos nós. A psicometria é aquela mediunidade em que você pega um objeto e faz uma leitura fluídica com visão do que aconteceu e das situações que estava envolvida com aquele portador do objeto. Eu pego uma aliança antiga, um anel, um pingente, um espelho, e no momento que eu toco, vem à tona, né, todos os quadros nos quais aquele objeto esteve envolvido e a pessoa que o portava, que era portador, que tinha um apreço, um apego a ele, vamos dizer assim, impregnou de fluidos. Mas essa é uma unidade já bem difícil de a gente encontrar atualmente. Mas nós temos um pouco dela. No momento em que, por exemplo, nós entramos no elevador, ou que nós entramos num ambiente de uma festa, de uma reunião, e nós sentimos, nossa, a coisa que não está muito bem, a vibração aqui não está boa, e todos vocês têm essa percepção, ou já tiveram em algum momento essa percepção. Então isso é uma leitura psicométrica do ambiente, dos fluidos que estão impregnados ali no momento, e que nós traduzimos através de sensações e emoções. Né? Então, como a compreensão, né, especialmente a partir do desenvolvimento do conhecimento do Espiritismo, mudou a forma de ver alguém que antes você julgava, não é? Alguém que foi apresentado, te levou na tua casa, de repente, hoje até seu genro, sua nora, enfim, alguém, um amigo, um afeto, não é? E no início você falou, não. E depois, com o tempo, você vai entendendo, né? Em que situações você percebeu que foi mais transformador você compreender do que ser compreendido? Porque a necessidade de desejar compreender o outro é um ato de caridade, é um ato de amor. Eu não estou preocupado se você é compreendido, mas eu quero compreender você. E era essa a proposta do Cristo. Ele sabia que ele não seria compreendido na sua plenitude, na sua totalidade naquele momento. Mas ele queria compreender a dor de cada um, e ele compreendia. E essa proposta que Francisco de Assis toma para si, no sentido de compreender a dor humana, no sentido de compreender a dor do próximo, o sofrimento, sobretudo as dores da alma, não é? Nós temos analgésico atualmente para quase todos os tipos de doença, não é isso? Desde o simples Tilenol, né, até remédios fortíssimos, né, para mitigar a dor física. Mas e a dor da alma? Aquela dor que nos tira a fome, que como nós tivéssemos alguma coisa gigante no nosso estômago, que dá um nó na garganta, aquela dor que nos angustia dia a dia, desde o momento em que acordamos, ou que acordamos no meio da noite angustiados, em sofrimento, com medo.
alimentando uma dificuldade, um receio, ou passando por alguma situação difícil, ou ausência de coragem naquele momento tão difícil, em que muitas vezes as pessoas desejam até desencarnar. Não estou dizendo que desejam matar-se, suicidar-se, mas, meu Deus, se eu desencarnasse agora seria melhor. E a gente já ouviu isso. É essa dor que nós carregamos, a humanidade carrega, e a gente, às vezes a pessoa que passa por essa dor está do nosso lado. E nós precisamos compreender. E era essa proposta, né? Então, em que situação da sua vida você já analisou que foi muito mais, né, transformador você compreender alguém do que você ser compreendido? Porque muitas vezes no nosso egoísmo, mas ninguém me entende, né? Especialmente quando os nossos filhos, né? Na adolescência, na infância, até na idade adulta. Mas você não me entende, pai. Mãe, você não me compreende. Mas aquela compreensão ainda da imaturidade, né? Da rebeldia, da dificuldade, ainda de perceber o mundo e do desconhecimento da vida. E ele quer ser compreendido. Nós temos a compreensão cognitiva. Eu falei que nós abordaríamos as camadas do processo da compreensão, né? No campo da psicologia, da educação. Compreender significa processar, integrar, dar sentido a uma informação. Não é isso? Quando alguém te passa um conteúdo que você integra, que você apreende, você dá sentido àquela informação. Mas esse aspecto está ligado puramente ao aspecto racional, cognitivo? Não, porque Kardec nos impulsiona a isso. Se em 10 questões apresentadas, uma for mentira, posso dispensar todas. Então, você analisa tudo ao cadinho da razão, da lógica. E o Espiritismo nos impulsiona ao exame da lógica, né, ao cadinho da razão, para que nós possamos examinar se aquilo realmente faz sentido, ou para que nós possamos dar sentido a uma informação que nós recebemos de uma leitura do Livro dos Espíritos, por exemplo, na primeira vez que nós lemos. Eu leio ela na próxima semana, e na próxima, e na próxima, e na próxima, e cada leitura eu dou um sentido diferente, porque eu tenho uma abrangência de entendimento mais alargada. Não é isso? Quantas vezes você leu uma questão do Livro dos Espíritos, você releu e teve um entendimento completamente diferente ou mais ampliado, não é isso? Não acontece? Muitas vezes. Então, essa questão de dar sentido é o aspecto da compreensão cognitiva. E ele é importante para o nosso desenvolvimento, sobretudo com a lei do progresso do Livro dos Espíritos. Porque nós temos duas asas, a asa da moral e a asa do intelecto. Essas duas asas, elas, no momento em que batem de forma equânime, de forma igual, elas nos colocam numa posição diferente, porque muitas vezes nós desenvolvemos apenas a asa do intelecto, e a asa da moral ainda continua muito, né, atrás. Mas o espírito só vai mudar de categoria, né, dentro da escala espírita, na medida que essas duas asas estiverem, o intelecto e a moral, estiverem de forma equânime no comportamento e nas atitudes do espírito. E aí sim ele alcança um patamar diferente dentro da escala espírita. A gente tem a questão da própria percepção, né, de captar estímulos sensoriais. Quando nós fazemos essas leituras do ambiente, né, ou quando muitas vezes nós estamos ali, vamos dizer assim, concentrados numa informação, numa palestra, numa leitura, num ensinamento, e nós captamos o estímulo sensorial que a espiritualidade está trazendo até nós, no sentido de abrir a mente e naquele momento proporcionar um entendimento que até então, assim, se eu mando um sinal e os espíritos falam aqui, a gente não consegue captar, porque não tem concentração suficiente, né? Porque eles, a todos os momentos, estão nos auxiliando. Manter, recuperar informações, essa é uma questão da memória que faz parte também da compreensão, do ponto de vista cognitivo, da camada cognitiva, mas nós temos uma outra camada da compreensão que se chama compreensão interpessoal, que é essa compreensão relacional do convívio humano, e essa muitas vezes faz falta, né? Como nós temos dificuldade de compreensão interrelacional. Compreender alguém vai além de entender suas palavras, vai muito além. A gente entendi tudo que você me disse. Será que eu entendi realmente? Porque envolve empatia. Ou seja, eu preciso captar emoções.
Eu preciso captar intenções, eu preciso captar perspectivas. Então, no momento que ele me chama para conversar, que ela me chama para uma conversa, eu não vou só ouvir o que ela vai me falar e compreender o que ela diz. Eu vou perceber, o que é muito diferente. Eu captar as emoções, eu captar perspectivas, eu captar intenções. Quantos abortos, suicídios foram evitados numa conversa fraterna, em que nós captamos intenções, em que nós captamos perspectivas, não é verdade? Quantas vezes nós orientamos alguém dentro da nossa família porque nós tivemos essa percepção? Então, o espírito é esse ser com essa capacidade, né, ampliada, que precisa ser desenvolvida. Senhor, fazer que eu procure mais compreender do que ser compreendido. Compreender um conflito que o outro vive significa reconhecer suas dores, significa reconhecer suas motivações, por isso a empatia ativa, não é? A compreensão do ponto de vista de entender um ritual religioso, exige mais do que observar. Se você está observando uma outra religião no sentido de fazer crítica, muitas vezes aquele ritual religioso, ele tem um significado que nós precisamos captar e que as pessoas que estão ali, elas precisam ainda daquilo. Porque ainda não alcançaram ainda uma percepção diferente. Então é necessário que aquele ritual desperte em algum momento, né, esse aspecto íntimo, interno do espírito, né, de perceber Deus, de perceber os ensinos, e muitas vezes essas coisas só fazem sentido para alguém se elas forem dadas dessa forma. Você não vai chegar para o seu filho e explicar um aspecto diferente para uma criança de 5 anos com uma linguagem acadêmica. Você vai utilizar uma linguagem lúdica. Papai, como é que a gente nasce? Mamãe, como é que a gente... Você não vai explicar isso para uma criança de 2, 3 anos, você vai utilizar uma linguagem infantil, uma linguagem lúdica. Então nós precisamos adequar esse momento para compreender as situações. Da compreensão espiritual. Só um minuto, gente. Da compreensão espiritual, do campo espiritual. Nós estamos na doutrina espírita para desenvolver esses aspectos. Como pode ser vista a expansão da consciência? André Luiz trabalha muito essas questões, né? Um esforço de Emmanuel, especialmente, né? De iluminar a ignorância com conhecimento e amor. Lei de justiça, amor e caridade. Está lá no Livro dos Espíritos, na parte 3ª das leis morais. A espiritualidade que orientou a escrita desse capítulo, por que ele não separou? Kardec compilou. Por que ele não separou lei de justiça somente? Não, está aqui a lei de justiça. Porque a lei de justiça divina, ela não se dá isolada, ela se dá com os pilares do amor e caridade. Então é lei de justiça, amor e caridade, porque é a justiça de Deus com amor. Ela nos educa com amor e com a caridade, para que nós possamos aprender, não é? Então, Leon Denis, por exemplo, ele ia falar que a compreensão como uma forma de elevação moral e intelectual. Ela nos aproxima da verdade, da harmonia universal. Então, Jesus nos ensina: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade ele está falando? Só do ponto de vista religioso e espiritual, não sobre todos os aspectos. Jesus está nos orientando a buscar o conhecimento. Conhecimento moral, conhecimento intelectual, conhecimento espiritual, sobre todas as nuances do conhecimento. Não é só uma que ele está orientando, ele está orientando que nós nos desenvolvamos, que nós procuremos conhecer, que nós estudemos. Porque sobre todos os aspectos, o conhecimento da verdade vai nos libertar. Vai nos libertar dos apegos aos clichês, das dificuldades, da ignorância. Por quê? Nós gostamos muito da informação de prateleira. Na informação de prateleira, eu digo que é aquela que está pronta, que a sociedade vende, que as mídias sociais passam. Então, eu estou com preguiça de estudar determinado assunto, eu vou lá e pego aquilo ali que um especialista da internet colocou, né? Porque tem inúmeros especialistas, milhares na internet. Onde eu posso buscar essa informação
através de mim mesmo, de auxílio da pesquisa, do estudo, do entendimento e da lógica. E aí eu trago esses conceitos enviesados, deturpados, mas que alguém vendeu, iluminou com, né, o tal do coach, né? Com a linguagem ali muito perfumada, mas tão profunda quanto um pires, né? Então nós precisamos buscar algo mais, e o que a Denis está falando assim, a compreensão como uma forma de elevação e moral intelectual nos leva à verdade e à harmonia universal. Então a compreensão como processo que Francisco de Assis está trazendo, que a espiritualidade está trazendo, é importante que compreender, gente, não é um estado fixo, é dinâmico. A todos os momentos nós estamos exercitando essa capacidade de compreensão, porque pode até muitas vezes nós passarmos por situações semelhantes, mas elas são infinitamente diferentes. Nós somos semelhantes, nós não somos iguais. Então, cada pessoa que você conversa, ela tem uma trajetória diferente. Ela tem uma história espiritual diferente. Ela tem uma história de sofrimento diferente, uma história de conhecimento, uma história de vivência. Ela tem os seus clichês, as suas experiências, os seus preconceitos, as suas vivências, as suas companhias espirituais. Então não é algo fixo, mas sim algo dinâmico, né? Que envolve abertura, revisão de ideias, coisa difícil, né, de se fazer. Sabe o que você me falou? Hoje, 2 anos depois, eu tive pensando, eu te dou razão. Naquele dia eu não reconheci, porque eu faço uma revisão de ideias. E aí eu percebo que ali eu estava equivocado. Escutativa, né? Que é a disposição para aprender. Escutativa é essa disposição, porque aqui a gente tem aquela escuta que, assim, popularmente, como nós dizemos, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Mas a escutativa é aquela escuta com a disposição de aprender, de perceber, de captar, de traduzir. Não é isso? E aí nós temos os episódios que nós vivenciamos. São inúmeros episódios que nós vivenciamos nessa existência e em outras existências. Episódios que nos envolvem diretamente, individualmente, que nos envolvem em grupo, em conjunto, em família, em casal, né? De diversas formas. E muitas vezes esses episódios nos marcam, porque nós precisamos fazer essa leitura das camadas da realidade. Cada episódio da vida, ele carrega múltiplas camadas de significado. Cada episódio da vida carrega múltiplas camadas de significado. Você tem uma história, você tem diversas histórias, inúmeras. Episódio que muitas vezes você guarda em segredo no seu coração. Ou que você compartilha, ou que você analisa e vive atualmente. E cada uma tem sua camada, de múltiplas camadas de significados. E muitas vezes nós passamos horas tentando analisar aquilo e entender. Porque essas camadas estão a partir inicialmente de um fato objetivo. O que aconteceu? E aí isso aqui é um contexto subjetivo desse acontecimento. Porque como cada pessoa que viveu naquela situação, cada pessoa envolvida percebeu e sentiu. Muitas vezes nós temos um problema em família, um problema no ambiente de trabalho, na vizinhança, e aquele acontecimento, aquele episódio, ele precisa ser examinado. E até às vezes dentro do centro espírita. O que aconteceu? Como é que cada pessoa envolvida percebeu e sentiu o problema? Que esse é um aspecto de um contexto subjetivo, né? Não é objetivo você saber como foram as percepções individuais de cada um. Você vê que ter ali naquele exame um histórico pessoal. Olha só como o processo de compreensão, né? Ele vai envolvendo camadas, vai envolvendo elementos, para que a gente... Porque a gente não vai ter um roteiro ali, não preciso compreender esse acontecimento, esse episódio, eu vou montar um roteirinho aqui. Não, essas coisas vão brotando intuitivamente.
E na medida em que nós vamos exercitando, né, essa questão do histórico pessoal, de experiências passadas, que influenciam reações. Muitas vezes uma reação explosiva, uma reação grosseira, uma reação de submissão ou de omissão. Porque tem um histórico que ele não é apenas das vivências pessoais da presente encarnação, mas também de encarnações anteriores, que as pessoas ainda carregam aquelas dificuldades como dificuldades espirituais que precisam ser tratadas e conhecidas. Por isso os grupos de atendimento fraterno, de acolhimento, de desobsessão, de tratamento, da terapêutica espírita, no sentido da terapêutica também de uma necessidade de um encaminhamento médico-psicológico, muitas vezes, né? As influências culturais, as motivações ocultas daquele episódio, né? As intenções nem sempre elas são verbalizadas. Às vezes o silêncio fala. Eu estava vendo o jovem aqui estava tocando, né? E ali você percebe que de uma nota para outra, quando ele monta um acorde ali, você pega a partitura lá, tem uns momentos de pausa. E a pausa na música, ela faz parte. Tá lá, você pega aí. Né? Uma semibreve, a pausa, enfim, tá lá na partitura, o momento em que o músico ele vai executar fundo, ele vai dar uma pausa ali para alongar mais a nota, né? Na cadência, na leitura rítmica. Então o silêncio fala. Nem sempre são verbalizadas. Por isso que a gente falou assim, eu tenho que captar as emoções, as percepções, as intenções, as perspectivas, as influências culturais e espirituais. Crenças, valores, medo, esperança. É preciso compreender ali essas camadas com atenção, abertura, sem se fixar apenas na superfície dos acontecimentos. Porque a gente tem que enxergar o outro como espírito. E que esse espírito nem sempre está sozinho. É aquela compreensão entre o julgamento e a compaixão. Por isso o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo é um capítulo importantíssimo, que eu considero que todos os espíritas deveriam ler constantemente, né? Porque ele fala da misericórdia, do perdão. E eu até trouxe aqui da indulgência, né, no capítulo 10. Espíritas, queremos falar hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outro, ou se vê, evita falar deles, divulgá-los, né? Ao contrário, oculta-o, a fim de que não se tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas evidenciam com a pérfida intenção, né? A pessoa descobre ali que a pessoa tem algum problema e faz questão de fazer propaganda disso e coloca aqui exatamente no WhatsApp, né? Num grupinho qualquer, para destruir ali. Mas Jesus nos dá esse exemplo de indulgência. No contato com a mulher adúltera, né? Ele diz que quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas ele não a acusa porque ela cometeu adultério. E ele conhecia os defeitos de todos que estavam ali. E ele podia ter dito, olha, você está acusando-a, mas eu conheço o que você fez. E outros até fariam. Ele preserva a integridade de todos, tanto dos que perseguiam, quanto da perseguida. Olha que coisa bacana. Ele protegeu ambos os grupos. A moça que tinha cometido o adultério, ele não cometeu sozinha, porque ninguém comete adultério sozinho. Então já tem uma questão do machismo ali, e a proteção. Mas em nenhum momento o Cristo levantou essas questões. Ele protegeu, através da indulgência, as dificuldades de cada um. Porque era uma compreensão no nível que nós ainda não temos, né? Então, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E segundo alguns, ele escrevia na areia, né, com dedo, com graveto. O que Jesus escrevia na areia? A lei.
E na medida que as pessoas olhavam, percebiam que tinham cometido algum erro em algum momento e iam se retirando. Bom, primeiro os mais velhos, né, porque tem mais pecado. Depois os mais novos. Mas em diversos momentos ele faz isso. Quando Zaqueu, um homem pequeno que subiu uma árvore para poder ver o Cristo, porque no meio da multidão ele não tinha estatura, né? Não tinha estatura do Henrique. Então ele era baixinho. Então tinha que subir em algo mais alto, ele subiu uma árvore, dali ele pudesse divisar, ver Jesus. Jesus sabia que ele estava ali. Porque a sua leitura, a sua compreensão, percebeu, Zaqueu, desce, que hoje eu devo ficar em tua casa. E o devo ali não está em sentido de hipótese, mas de afirmação. E o contato com o Cristo, em momento ali, proporcionou uma reflexão instantânea. E ele era um cobrador de impostos. Ele vendia a arrecadação do município para Roma, e depois ele ia cobrar. E aí ele ia tirar o lucro. Então ele prejudicava inúmeras pessoas, falia as pessoas, né? Senhor, todos aqueles que eu prejudiquei, eu recompensarei 10 vezes mais, quando a lei permitia apenas 4. Mas ele vai muito além disso. Porque aquela reflexão, Jesus tinha essa captação, ele tinha essa percepção. No momento em que ele via aquele homem, ele compreende a sua dificuldade. Ele faz uma leitura da sua aflição e da dificuldade que ele tinha, isolado da sociedade. Então, a partir da compreensão profunda, né, que é a arte de ver sobre vários prismas, os juízos, né, a partir da compreensão profunda é possível elaborar juízos múltiplos desses acontecimentos, desse episódio. O juízo ético, eu fui justo ou eu fui justo? E a gente tem que ver isso, né? Ou o juízo psicológico, será que eu fui coerente com a história emocional dessa pessoa? Ou com a minha história emocional? Um juízo social, né, se isso foi influenciado por pressões externas, muitas vezes nós, no ambiente de trabalho, recebemos uma bronca do nosso superior e a gente já leva para outro lado, nossa, mas a gente não sabe o processo, a pressão que aquela pessoa está sofrendo, se ela está sendo pressionada, o que ela tem que entregar. Então é preciso fazer uma compreensão do que envolve, né, tudo aquilo, para que a gente não faça julgamentos equivocados. Um juízo social, né? Um juízo espiritual, se contribuiu para a sua evolução ou se está contribuindo para a sua estagnação. Esses juízos que a gente faz, esses juízos de valores, né, o juízo social, o juízo psicológico, o juízo espiritual, que a gente levanta durante essas análises, eles não precisam ser contraditórios. Eles podem coexistir e até se complementar. Eles podem se complementar, né? Essa é a base da sabedoria relacional que a gente falou lá atrás. Por isso que algumas pessoas têm uma facilidade imensa de se relacionar com os outros, de compreender, de facilidade de apagar incêndios. O Chico fazia isso muito bem, né? Porque ele compreendia as dores. Chegava o outro, a compreensão como um caminho de evolução. Para nós espíritas, compreender também iluminar a ignorância com o amor e o conhecimento. Então é necessário antes a gente entender, antes de julgar. É fundamental que nós possamos entender antes de julgar. Ver o espírito por trás da atitude. Nós somos espíritas. Nós entendemos, através dos ensinamentos de Kardec, que há um espírito, e às vezes um outro espírito, né? Complementando atrás. Mas você especialmente vê o espírito por trás da atitude. Que tipo de dificuldade ele está vivendo? Ele ainda está no atraso espiritual, ele está passando por alguma dificuldade, ele está sendo influenciado espiritualmente, ele não tem maturidade. E, sobretudo, reconhecer que todos nós estamos em processos de aprendizado. Não tem aqui ninguém perfeito, absolutamente. Então, todos nós, indistintamente, que estamos no planeta, com raríssimas exceções, e até os que estão, só Cristo, né? Mas todos que estão nesse planeta estão em processo de aprendizagem. Muitas vezes num nível mais elevado,
outra no nível mais básico, mas todos nós estamos em processo de aprendizado. Todos nós estamos na mesma escola. Nós fazemos parte do mesmo projeto. E nós precisamos entender isso, que eu também estou aprendendo. Eu não sou o senhor da razão, do conhecimento, né? Eu não sou nenhum tudólogo, né? Atualmente a gente chama essas pessoas de chat GPT, né? Tem conhecimento de tudo. Absolutamente. Assim a compreensão torna-se um ato de caridade. Quando Allan Kardec, na questão 886 do Livro dos Espíritos, 886, ele diz assim: caridade e amor ao próximo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem diretamente: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. É um BIP, não é? Benevolência, indulgência e perdão. E ele tem que disparar internamente. Ou seja, o amor e a caridade são complementos da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A recomendação é de Jesus, que nós nos amemos. Tá? A caridade, segundo Jesus, ela não se restringe à esmola. Abrange todas as relações que nos assam. Por isso que indulgência e benevolência são virtudes que se complementam. Perdão das ofensas. Né? Indulgência é você não estar ali colocando mais gasolina no incêndio, realçando dificuldades, defeitos, mas é sobretudo perdoando, entendendo, compreendendo. E a benevolência é o ato de você impulsionar. Uma é uma virtude passiva, a indulgência, e outra é uma virtude ativa. Muitas vezes fazer uma comida para alguém que está triste, fazer um prato especial para alguém que está sofrendo. Isso é benevolência. E olha, uma coisa tão simples, que às vezes a gente tem uma habilidade culinária e consegue alegrar o coração de alguém. Alguém da família, um familiar, uma pessoa que sofre, não é? Então, a questão 886 é fundamental nesse processo de entendimento. Desculpem. Senhor, fazei que eu procure mais compreender do que ser compreendido. É um convite. É um convite profundo. Aliás, essa música é lindíssima, né? Todos vocês conhecem, né? É um convite profundo à humildade, à empatia ativa, que é aquela que você sente misericórdia da dor alheia, mas não perde as suas perspectivas. Não é isso? A caridade moral. E ela encontra ressonância direta nos princípios do Espiritismo. Ou seja, compreender como ato de amor espiritual. Para nós espíritas, compreender mais que um exercício intelectual, é um ato de amor. Quando nós escalamos uma equipe, damos treinamento, para que alguém faça um atendimento fraterno, temos uma série de recomendações, porque as pessoas ali, elas querem serem ouvidas, percebidas, abraçadas, com sentimento de pertencimento, do sofrimento que elas trazem. Nós muitas vezes andamos no ônibus, no coletivo, na rua, e nós vemos o outro, mas nós não sabemos o que o outro está passando, muitas vezes do nosso lado. E muitas vezes, na maioria das vezes, o outro que está ao nosso lado carrega uma história de sofrimento, carrega uma história de dor, carrega dificuldades atrozes. E às vezes a gente não tem tempo para essa pessoa, que às vezes é próxima. Nossa, fulano de novo, vou dar um end aqui no celular, né?
vou tirar o volume, vou colocar em modo avião. Sim, nós muitas vezes fazemos isso, infelizmente, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo destaca que a verdadeira caridade inclui tolerância, indulgência e benevolência com os erros alheios. Essa frase de Francisco de Assis, ela nos convida a descentrar o ego, essa coisa que nos deixa, não é? A minha mãe dizia assim, tem gente que não pode subir numa gilete que quer fazer discurso, né? Que já acha que está num pedestal, mas calma, desce daí. Então é o ego que cresce demais quando a gente alcança uma posição pequena. Ou seja, deixar de agir, deixar de exigir que o outro nos entenda. Que nós fazemos essa troca, né? Você também não me compreende, então não tem obrigação nenhuma de compreender você. E buscar entender o outro, as suas dores, a sua história, as suas limitações. Nós precisamos ouvir. E a escutativa. Ver o espírito por trás da atitude. Cada ação humana é a expressão de um espírito. Cada ação humana é a expressão de um espírito em jornada, muitas vezes marcada por ignorância, muitas vezes marcada por sofrimento, muitas vezes marcada por desequilíbrio. Então, às vezes uma atitude, ela carrega um desequilíbrio espiritual, um desequilíbrio emocional, e aquela pessoa precisa de ajuda, que ela está doente. Essa postura, ela é profundamente cristã. Né? Compreender, servir a evolução do outro, é a nossa própria. Todos nós temos as nossas possibilidades, né? As nossas capacidades. Se nós olharmos de uma vista aérea, botar um drone aqui voando, um pomar, todas as árvores são árvores, não é verdade? Você sabe, mas quando você desce a esse pomar, cada árvore tem um sabor específico. Cada fruta tem uma especificidade, tem um sabor, tem um objetivo. E esse colorido de sabores é que dá a grandeza ao pomar. Então a humanidade, assim, todos nós somos. Mas cada um de nós carrega consigo a sua habilidade, a sua capacidade. E a junção dessas capacidades é que faz uma sociedade melhor. No auxílio ao próximo, na capacitação, no acolhimento, na elevação, na educação. Nós pegamos uma escola de professores de diversas matérias, exatamente para que o conhecimento possa ser alcançado por especialistas de cada ramo do conhecimento, não é verdade? Então a vida nos apresenta episódios que muitas vezes à primeira vista parecem injustos. E talvez você esteja vivendo um episódio desse, não é? Porque ele parece doloroso, incompreensível. O Espiritismo nos ensina a ler, né, esses acontecimentos à luz da reencarnação. Porque a reencarnação não é uma lei de talião, como muitas vezes equivocadamente nós acreditamos. Eu estou passando aqui porque eu fiz ali também. Não é necessário. Deus não está nos punindo com a reencarnação. Não é sobre punição as nossas escolhas. É sobre aprendizado, é muito sobre aprendizado. Então nós necessitamos, né, buscar o sentido espiritual por trás do fato material. Nós precisamos buscar o sentido espiritual por trás de um fato material. Porque nós vivemos num planeta material, num ambiente material. Nós estamos cercados de espíritos? Estamos, mas nós estamos encarnados. Então os acontecimentos que envolvem, tem os dois aspectos? Tem. Mas muito dele que tem ali o aspecto material, por trás tem um aspecto espiritual. Então a gente precisa enxergar isso, né? Reconhecer que cada experiência é uma oportunidade de aprendizado e, sobretudo, de reparação. Cada experiência é uma oportunidade de aprendizado. Mas a gente pensa, nossa, mas o que fulano vai me ensinar? Não tem nada para me ensinar? Evitar julgamentos apressados, pois se nós não conhecemos o passado espiritual das pessoas, dos envolvidos,
nós estamos cometendo injustiças, não é? Essa leitura espiritual, ela nos permite emitir esses juízos que há pouco eu falei, né? Mais compassivos, menos condenatórios, que a gente possa ter um juízo de justiça com misericórdia. É por isso que é lei de justiça, amor e caridade. A espiritualidade não separou, né? A partir da compreensão, aí sim, nós vamos produzir outro tipo de juízo, que é um juízo educativo. O que essa atitude revela, né? Qual o estado evolutivo? Ou seja, compreender é evangelizar, gente. Sem fazer proselitismo, mas compreender é evangelizar. E é isso que Jesus nos pede. Esse amar uns aos outros é exatamente isso, né? Compreender é amar em silêncio. Compreender o outro é amar em silêncio. É empatia como ponte entre o espírito e a evolução. Compreender os episódios da vida, esses que nós estamos envolvidos, nós estamos passando e até vivenciando atualmente. Tem o componente da reencarnação, da espiritualidade, das provas, das expiações, dos contextos. Então a gente precisa ir encaixando, né? Por isso a importância de não julgar apenas pela aparência dos fatos. Você sabe o que aconteceu? Não, eu tenho uma versão. Mas como eu sou muito seu amigo, a sua versão para mim é melhor, então essa que eu vou defender. E nem sempre a gente conhece o acontecimento todo. Então é preciso compreender a questão coletiva. O que envolveu tudo aquilo, né? Sobre todos os aspectos. Isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que é uma carta de misericórdia, nós vamos entender a questão do perdão. O que é misericórdia? É sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro. Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus olha para Pedro e fala assim, não se conhece, não é? Nós nos relacionamos sobre múltiplas direções. Com familiar, com amigo, com componente do ambiente corporativo, com transeunte que está na rua, de diversas formas com as companhias espirituais, conosco mesmo. Então, diversas direções nós emitimos atitudes, sensações. Muitas vezes nós magoamos, outras vezes nós somos magoados. Isso acontece até dentro do lar. Quantas vezes, né, a gente passa o dia sofrendo, esperando voltar para casa para pedir perdão para a esposa por uma grosseria que nós fizemos, ou vice-versa. Ou para um filho, pedir desculpas. Aquela coisa nos incomoda, porque muitas vezes a gente está em outra direção. Então não é 7 vezes. Pedro, 70 vezes 7 vezes, todo dia. Todo momento. Porque eu não me relaciono com uma única pessoa, só com minha esposa e meus filhos. Eu me relaciono com N pessoas, sobre todos os aspectos. Então, muitas vezes eu sou grosseiro com algumas. Recebo grosseria de outras. E a gente precisa ir vendo essa questão, né? Na medida em que nós nos reconciliamos conosco. Porque quando nós magoamos alguém ou agredimos alguém, são 2 formas de agressão que nós guardamos nos nossos ressentimentos. A mágoa é uma agressão a outro. Então, é uma agressão a terceiro. Quando eu tenho mágoa dele, eu estou agredindo ele. Mas no mesmo momento que eu tenho mágoa, também eu tenho culpa. Então, é uma agressão. Por isso que às vezes fala, reconcilia-te com teu adversário. E na maioria das vezes, o principal adversário meu sou eu mesmo. Na maioria das vezes, sou eu mesmo que mais me saboto. Com a minha incompreensão, com a minha rebeldia, com a minha vaidade, com o meu orgulho exacerbado. Muitas vezes eu estou sabotando a minha trajetória evolutiva, a minha reencarnação. E esse processo de compreensão, ele precisa alcançar também a nós próprios. Para que a gente emita esses juízos também sobre as nossas atitudes, compreender que eu ainda preciso aprender.
que eu ainda sou um espírito imperfeito, que eu estou na mesma dimensão dos que estão aqui. E não é o fato de ter uma posição social diferente que vai me transformar numa pessoa melhor, absolutamente, são rótulos sociais. O que vai me transformar numa pessoa melhor é exatamente aquilo que eu carrego por dentro de bom, as minhas atitudes espirituais, meu comportamento. Isso sim faz a diferença, porque a espiritualidade está se lixando para os meus títulos. Ela quer saber do meu comportamento. E nenhum deles vai servir para absolutamente nada no plano espiritual. É o que André Luiz falou assim, mas eu sou médico. Não. Você vai começar limpando o vômito, vai começar limpando o chão. Aqui pode esquecer seu título que você trouxe da Terra. As coisas começam do zero. Então você precisa primeiro descer, né, dessa escada da vaidade e do orgulho para entender que a situação é outra. É esse processo de compreensão que a gente queria falar um pouquinho. Certamente o tema comporta mais elementos, mas o nosso tempo por aqui se encerra. Jesus nos conduza de retorno aos nossos lares, na sua paz.